A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã. Estou aqui para que nós possamos dar prosseguimento naquilo que começamos, falando sobre vida espiritual autêntica em um mundo de trevas. Temos falado sobre esse tema já há algum tempo, porque entendo que esta vida espiritual autêntica, ela tem que ser algo prático, efetivo, na minha e na sua vida. E nós falamos no domingo passado sobre ter uma vida espiritual autêntica na família. E hoje nós vamos continuar falando também vida espiritual autêntica na família, parte 2. Por que essa vida espiritual autêntica ela tem que ser vista na família em primeiro lugar? A família é o primeiro núcleo para se viver essa vida espiritual. E nós precisamos entender que para podermos ter a autoridade em amor, que a palavra tanto nos orienta, nós precisamos estar vivendo esta vida espiritual autêntica dentro da nossa casa, com o nosso núcleo familiar e com os nossos familiares. Seu filho precisa ver essa vida espiritual autêntica em você. Sua esposa precisa ver essa vida espiritual autêntica em você. Seu marido precisa ver essa vida espiritual autêntica em você. Seu pai, sua mãe precisam ver essa vida espiritual autêntica em você. Porque de nada vai adiantar falar muitas palavras se as atitudes não testificam das palavras que você está falando. A minha mulher precisa ver essa vida espiritual autêntica na minha vida. Meu filho, minha nora, precisam ver isso, precisam saber que isso é uma realidade, que isso é efetivo, que isso é verdadeiro. Amém? Então vamos lá? Vamos dar prosseguimento então hoje na parte 2 do estudo de vida espiritual autêntica em um mundo de trevas, na família. Aí está. Esta vida espiritual autêntica em um mundo de trevas. Então, na família, hoje, parte 2. A palavra de Deus diz lá em Efésios 5, de 21 a 30, da seguinte maneira, acompanhem comigo. Sujeitem-se uns aos outros no temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Veja só como é interessante esta passagem. O princípio que o apóstolo Paulo quer dizer neste versículo 21 é o seguinte: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não é sujeitar uns aos outros porque você quer, porque você deseja, porque você consegue, porque não, é no temor de Cristo. Temor é um termo usado
de várias maneiras e significa temor santo, que quer dizer ter grande respeito pela majestade e santidade de Deus. Temor filial, que é baseada na reverência dos filhos de Deus por seu Pai Celestial. Se observarmos o dicionário, ele dirá que o temor é definido como ato de se submeter, sujeição. Sujeição. O dicionário vai nos orientar desta forma. Humildade, também. Adesão espontânea de vontade de uma pessoa a outra. Olha só. Para que nos rendemos à vontade de uma outra pessoa, é necessário sermos cheios do Espírito. Eu e você, a gente não consegue. Se a gente não for uma pessoa espiritual e não tiver ligado a esta vida espiritual autêntica neste mundo de trevas. O versículo 21, ele enfatiza a submissão mútua. A submissão ela é requerida de todo aquele que crê no Evangelho. Não é algo que você pode optar. Eu optei ser assim. Não. Se você quer ter vida espiritual autêntica, se você quer ser um verdadeiro crente, uma verdadeira crente, se você quer realmente estar servindo a Deus e sendo por Ele cuidado e dirigido, você precisa entender estas coisas. E você precisa, além de entender, praticá-las na sua vida e através da sua vida. Vamos dar uma olhada em 1 Pedro 5,5. Diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Deus dá a sua graça aos humildes. É isso que Deus faz àquela esposa que humildemente se submete ao seu marido. É isso que Deus faz aos filhos que humildemente se submetem aos seus pais. O apóstolo Paulo, em Romanos 13:1, ele fala das autoridades no sentido geral e governamental. Ele diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Toda a autoridade foi por Ele estabelecida. O texto é claro. A submissão deve ser para com aqueles que têm autoridade superior. Devemos nos submeter uns aos outros, seja na família, na igreja, mas devemos aprender que ter submissão implica em ser guiado pelo Espírito de Deus, porque essa atitude de submissão não vem do nosso próprio ego. A gente não quer se submeter, a gente não deseja se submeter, a gente não faz planos de se submeter. Isso tem que ser realmente baseado na palavra de Deus, porque eu amo a Deus, porque eu reverencio Deus, porque eu obedeço a Deus. Eu então vou, confiando nele e na força que ele pode me dar, eu vou me submeter. Entende? Nossa atitude natural é querer dar ordens e dizer o que as pessoas devem ou não devem fazer. Por isso é tão difícil entender a importância da submissão. É verdade. É muito difícil mesmo. As pessoas não querem serem submissas. Elas querem, na verdade, estar mostrando autoridade. E não entendem que nenhuma autoridade há se ela não for totalmente passada em amor. Em amor.
Diferentemente da autoridade governamental. Que a autoridade governamental, a lei vai dizer o quê? Faça assim, se não fizer assim vai ter aquela sanção. Se não fizer desse jeito, você vai ser penalizado de alguma maneira. Essa é a lei governamental. A divina, nós devemos entender que a palavra de Deus, que tem toda a autoridade sobre nós, deve ser colocada em prática sem meias verdades e sem fazer qualquer tipo de negociação com ela. É simplesmente colocar em prática. Ser submisso não significa ser menos importante. Esse é o grande problema, né, neste mundo. As pessoas acham que ser submisso é ser menos importante. Submeter-se não significa ter menos valor. Pelo contrário, isso demonstra que somos alguém que tem verdadeira espiritualidade, que é submisso a Deus em primeiro lugar. Essa submissão a Deus nos levará a abrirmos mão do nosso ponto de vista para que as circunstâncias estejam sob a vontade de Deus. Esta submissão é vista até na Trindade, ou quem preferir, na Triunidade. Veja só, 1 Coríntios 13:1 diz: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Há sim uma submissão. Assim, agora, não quer dizer que há menos valor em um ou em outro. Porque Cristo não é menos importante do que Deus, ou menos importante que o Espírito Santo, ou o Espírito Santo menos importante do que Deus e Cristo. Não. Isso simplesmente faz funcionar de maneira ordeira todas as coisas. Ou seja, tudo funciona dentro de uma ordem, funciona bem. É da mesma forma o homem e a mulher. A mulher que é submissa não quer dizer que ela é inferior. Há uma má formação e entendimento na palavra submissão. E aí, muitos vivem pecando por não entender isso e acabam praticando tudo de uma maneira errada. Então, homens precisam entender que a submissão da sua esposa não é porque ela é menos importante do que você. Em hipótese alguma. A esposa precisa entender que a autoridade que está sobre o marido, constituída por Deus, não é algo que ele é mais importante que você. Os filhos precisam entender isso dos pais. E os pais precisam entender também essas questões dos filhos. Porque a submissão não é uma linha de importância maior ou menor. Ela é simplesmente algo que a palavra diz que deve ser assim, e ela é soberana e ela está sobre todos nós, e nós devemos então, no temor de Cristo, reverência a Cristo, seguir esta palavra. Então entendamos de fato o que isso quer dizer. Em 1 Coríntios 11:3, diz assim: desculpa, meus irmãos, aqui em 1 Coríntios 13:1 não é 11:3. Bom, continuando, portanto, ser submisso não significa ser inferior. Paulo define a submissão como honra. Vejamos aqui a mulher virtuosa. Provérbios 12:4 diz assim: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como um câncer nos seus ossos. Olha só a seriedade disso. Em Provérbios 31:10 diz: uma esposa exemplar, feliz
Quem a encontrará? É muito mais valiosa que os rubis. Em Provérbios 31, 12, diz: ela só lhe faz bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Não tem sido assim em muitos lares? Quantas e quantas e quantas mulheres não saem para o trabalho todos os dias para poder complementar a renda familiar ou, em muitos, mas muitos casos mesmo, ser a primeira renda familiar. E em Provérbios 31, 23, diz assim: seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Sabe por quê? Porque a mulher é reconhecida como sendo totalmente aquele alicerce do lar, que por submissão à palavra de Deus, entende qual é a sua submissão diante do homem. Se nós olharmos o papel do homem aqui em Provérbios 31, 10, até dá a impressão de que ele não faz nada, né? Está tudo sobre a mulher, porque no tempo em que foi escrito por Salomão, a mulher não tinha voz nem vez. E nós temos que entender isso e trazer para o século XXI essa questão. E a mulher conquistou muito espaço merecido, importante, e claro que conquistará muito mais ainda. Mas isso tem que estar muito bem equiparado com a palavra de Deus e com aquilo que Deus tem como orientação para homens e para mulheres. A esposa deve buscar a Deus, pois ela deve ser a principal conselheira do seu marido. Eu falo isso porque nesses 40 anos de vida conjugal, eu tive que tomar muitas atitudes. E minha esposa, em muitos momentos, mostrou para mim que aquela atitude, naquele momento, não era a atitude correta. Que eu deveria tomar outro tipo de atitude, que eu deveria ter um outro posicionamento. Isso por quê? Porque, na verdade, nós somos um. E aquilo que eu faço prejudica a minha família. Então, a sua esposa, homem, você que me ouve, deve ser trabalhada por você com amor, com direção, para que ela possa dar tudo aquilo que ela tem no seu interior, para poder ser esta mulher valorosa e virtuosa, que com certeza é. E esposa precisa dar o espaço para que seu esposo possa demonstrar amor, conversar sobre isso, falar abertamente, expor, porque a palavra de Deus ela é clara, ela é objetiva sobre estas questões. Toda esposa que queira fazer bem para o seu lar e quer fazer com que a espiritualidade se manifeste. E para isso, precisa ter essa submissão da palavra, essa submissão em amor, lembrando sempre que ser submissa não é ter menos valor. E isto é para que homens e mulheres entendam que esta submissão não é menor valor. Os homens também, existem muitos homens que precisam se munir da autoridade da palavra de Deus. E não fazem isso. E relegam e delegam à mulher determinadas coisas que não é o papel dela de acordo com a Bíblia. Então isso é para você, meu querido, você que me ouve também, para que você entenda qual é o seu papel em tudo isso. E você assuma o seu papel e não passe o papel que é do homem para a mulher.
e vice-versa. Esta submissão também se aplica aos mais jovens, para com os mais velhos. E também diz respeito a todos nós com a autoridade que Deus constituiu sobre nós. A família, ela deve refletir o caráter de Deus para com todos. Aqui, meu irmão e minha irmã, chegamos ao final de mais este momento. Espero que você tenha entendido. Nessa parte 2, nós temos mais uma parte ainda, são 3, sobre o papel de cada um na família, desta espiritualidade autêntica na família. Então que você, esposo, você entenda que a sua esposa, que é tida como submissa, não quer dizer que ela é menos importante que você. Esposa, você que vê isso na palavra e às vezes não gosta muito pelo fato de ter que ser submissa e entender que a submissão é menos importante, abra os olhos espirituais. A palavra não diz que você é menos importante. Porque a expressão clara está na própria Trindade, onde Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão totalmente numa unidade perfeita e os dois têm importâncias exatamente iguais. Mas para que as coisas funcionem bem, há uma hierarquia, por assim dizer. No entanto, não é uma hierarquia que demonstra menos autoridade de um em relação ao outro. É assim entre você e seu esposo, você e sua esposa. Precisam aprender isso e viver isso no amor de Cristo, no temor de Cristo, como diz a palavra de Deus, em reverência, em respeito a Ele, que foi quem assim fez as coisas. E filhos, amem os vossos pais, respeite-os, tenham eles em honra, acate suas palavras. Pais, ame os vossos filhos, demonstre amor a eles, elogie eles quando fizerem coisas que são dignas de elogio. E quando tiver que criticar, não os menosprezem, não os desqualifiquem, mas ressalte suas qualidades e não reforce os seus defeitos. Mas mostre que você faz isso, porque a palavra de Deus te traz esta orientação. Que Deus te abençoe. Nós vamos nos ver daqui a pouquinho no culto, onde vamos então participar da mesa do Senhor. Hoje é ceia do Senhor e nós vamos participar da mesa. Que Deus te abençoe e até lá.